Tá, esse conteúdo ele é um pouco polêmico. Quando a gente fala de como que você vai precificar o seu modelo de negócio, como você vai precificar o seu serviço, existem algumas maneiras e existe a minha opinião, que eu vou ser imparcial e eu vou trazer as duas vertentes, e vou trazer a minha opinião no final, da maneira que eu acho ideal e da maneira que eu concordo que seja pensando em marca, marketing e vendas. Porque afinal, esse é um conteúdo 100% gratuito, de muito valor, de marketing por um marqueteiro. Vamos lá, como que você precifica o seu serviço, como que você precifica aquilo que você faz, etc e tal. E eu acredito que existem apenas duas maneiras. Não tem outras maneiras de fazer o seu serviço e produto do que essas duas maneiras. Primeira maneira que eu considero mais importante, que é o que muitas pessoas cobram e às vezes nem cobram, elas só cobram pelo serviço entregue, etc., que é a solução, ou você faz pelo valor hora. Eu vou usar uma frase aqui muito polêmica, mas eu acredito dessa forma. Você não deve ser pago por hora, você deve ser pago por aquilo que você soluciona. Afinal, se você é pago por hora, você tem que continuamente gastar as suas horas. Se você soluciona numa proporção muito rápida, você consegue resolver e escalar. Como que a gente tem essa teoria? E eu quero contar um pouco de uma história muito interessante. Existia um certo navio que uma vez saiu em cruzeiro em alto mar, e junto nesse navio tinha quatro pessoas muito renomadas que, inclusive, eram muito envolvidas nesse navio. A primeira pessoa era o arquiteto do navio, aquela pessoa que foi engenheira, na verdade, engenheiro do navio, a pessoa que desenhou, que estruturou, etc. e tal. A segunda pessoa é o motorista, motorista que fala, veleiro, sei lá como é que fala. É o cara que naufragava com o navio durante o processo todo, e ele conhecia, ele estava há 5 anos já com esse navio, era um navio muito famoso. A terceira pessoa era um cara muito renomado na área de naufrágios, né, na área de navios, e ele conhecia toda a frota de navios, etc e tal, peças e afins. E o último era o mecânico do navio. Eu nem sei se existe esse termo, mas era o mecânico do navio, é mais ou menos assim a história. Era a pessoa que trabalhava durante muito tempo. E aí, né, a viagem ia durar em torno de 15 dias. No meio do processo, lá pelo dia 7, o navio deu algum problema e eles precisavam solucionar. O engenheiro falou: pare o navio, a gente vai ter que ficar aqui durante 5 dias para a gente achar o problema e etc e tal. O veleiro, né, a pessoa que conduzia, falou que era no mínimo 3 dias para conseguir entender e discernir, etc e tal. E o cara que era daquelas frotas, ele simplesmente olhou e falou: pô, realmente, eu acho que é em torno de 5 dias, etc. E o mecânico falou a seguinte frase: ele falou, liga, deixa eu ouvir. E aí ligaram, e ele escutou, e enfim. E aí quando ele ouviu, ele na hora falou, é isso aqui, vou descer lá embaixo, me dá uma ferramenta X, me dá outra ferramenta Y, eu vou lá e vou conseguir solucionar o problema. Ele deu 2 toques em um, deu 2 toques em outro e tal, solucionou e conseguiu resolver. No final, quando eles perguntaram para cada um, engenheiro, quanto que era para você me dar essa análise? Pô, é R$ 1.000. Ah, dono do naufrágio, quanto que era para dar o outro? É, R$ 3.000. O outro fala, pô, R$ 1.500. Mecânico, quanto que era? R$ 50.000. Por quê? Porque ele solucionou o problema. Aí vamos para a área de serviços agora. Vamos supor que uma pessoa contrate uma agência de viagens e ela precisa amanhã viajar. Ela está disposta a pagar mais caro. Vamos supor agora que você seja um produtor de. Vamos supor que você seja uma agência e você precisa resolver o problema de uma empresa que, se você garantir que você vai conseguir fazer as vendas e que você sabe o caminho certo, eles estão dispostos a pagar um contrato de R$ 1 milhão. Você consegue, se você consegue, você soluciona. A questão é que tempo é dinheiro e as pessoas acham que o tempo é o que você deve vender. E eu, com o Lucas, sinceramente não considero isso. Eu acho que o tempo, se você vende ele, você está vendendo o seu bem mais precioso. E você não deve trabalhar e vender o seu tempo. Você deve fazer com que o tempo trabalhe em prol da sua produtividade, porque o tempo é o que é mais precioso em você. Você não tem que trabalhar por dinheiro, não tem que trabalhar atrás do dinheiro. O dinheiro tem que trabalhar para você.
Então você tem que achar formatos escaláveis que fazem sentido, que você não trabalhe tanto. Inclusive eu quero deixar aqui uma indicação de vídeo que eu fiz, que eu falo exatamente sobre essa questão de mentalidade de trabalho duro e o trabalho inteligente, que é diferente de crescimento. O trabalho duro é diferente de crescimento, no caso. Então, sinceramente, você precisa entender e discernir esse ponto. Eu, Lucas, acredito nisso, tá? Mas tem pessoas que cobram por valor hora. Em que aspecto? Quando você faz um serviço, quanto tempo você gasta fazendo aquele serviço? Vamos supor que você gasta hoje, sabe, que você é uma mecânica, uma agência, um prestador de serviço freelancer, uma pessoa que trabalha e você leva tempo fazendo aquilo, presta serviço, né? Você põe a mão e etc. Quanto você quer ganhar no final do mês? Ah, eu quero ganhar 10 mil reais. Beleza, vamos fazer uma conta. Quantos dias você trabalha? Pô, eu trabalho 20. Beleza. Ganhar 10 mil reais, se você trabalha 20, você tem que ganhar 500 reais por dia, entre aspas. Beleza. Só que desses 500 reais por dia, vamos considerar o valor hora? Quanto que é seu valor hora? Vamos calcular, pô, meu valor hora de 10 mil dividido para 500. Quantas horas você trabalha por dia? Eu trabalho 5 horas por dia, dá 100 reais por hora. Beleza, 100 reais por hora, é assim que você precifica. Aí vem alguém, te pedir um projeto, te pedir alguma coisa, você vai olhar quantas horas eu vou dedicar a isso. Você multiplica a quantidade de horas por aquilo. Só que aí que está o ponto. Por que eu não concordo sobre essa questão de precificação por hora? Porque essas horas são limitadas. Pela lógica, todas as vezes que você tiver que escalar, você vai ter que contratar uma pessoa e aí a sua escala sempre vai depender de um custo. Eu não acho isso tão viável. Pelo contrário, se você ao invés de cobrar pela sua postagem pelo valor hora, você pode cobrar pelo seu marketing, pelo seu nome e aquilo que você gerou no final das coisas. Porque se você tiver uma identidade visual que ao invés de você cobrar por hora, você cobra por um valor de 25 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, por conta da sua marca, você conseguir um ativo muito precioso, que é o dom da marca, o valor. Assim como venda, se você conseguir solucionar, as pessoas estão dispostas a pagar. Assim como na parte da mecânica, assim como na parte da barbearia, assim como na parte de manutenção, assim como na parte de várias coisas. Se você conseguir solucionar o problema, você consegue cobrar muito mais caro, que é o segundo ponto agora que eu quero dizer. Não cobre por hora, cobre por solução. Se você traz uma solução, independente da sua hora dedicada, isso é muito valioso. Só que a gente tem uma cultura muito grande de CLT, e por nós termos uma cultura muito grande de CLT, porque o Brasil é um Brasil que é muito sindicativo nesse aspecto, nós infelizmente temos essa cultura que é uma cultura não saudável, até mesmo na parte de mentalidade. E por isso nós somos totalmente fissurados na precificação por valor hora. E eu não recomendo uma precificação por valor hora. Lucas, como que eu precifico algo que não é por valor hora? Eu sempre precifico pelas minhas escalas, que é quanto tempo eu vou dedicar, obviamente, mas eu quero olhar pensando na escala. Aquilo que eu cobrava 10 mil reais, eu vou cobrar 50 mil reais, fazer um trabalho muito, uma entrega que figurativamente ela é menor, e ao mesmo tempo me gera uma receita muito maior que eu não tenha tanto dor de cabeça, porque no final o que vai mais valer não é o quanto tempo eu dedico trabalhando, é o quanto tempo eu dedico resolvendo. Então você não é pago por hora, você é pago por solução. E esse é o ideal, o modelo que eu considero para você precificar os seus serviços, produtos não, mas serviços e tudo aquilo que é necessário que você dedique a algum tipo de tempo. E se você ficou até aqui, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, ativar o sininho e compartilhar com mais pessoas, porque afinal é um conteúdo muito bom e de muito valor para que fique só e pare só em você. Seja luz, transfira esse conteúdo, envie esse conteúdo para outras pessoas, porque é um conteúdo de muito valor e de grande esforço para que a gente continue produzindo conteúdo gratuito e de marketing que seja muito bom. Porque afinal, esse é um conteúdo de marketing de um marqueteiro.